E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal, o Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais heavy metal da internet. Dando continuidade aos estudos da análise combinatória, encerrando esse estudo com a parte que fala sobre combinação, certo pessoal? Combinação é o assunto desse vídeo e do próximo. Este vídeo falaremos sobre a definição, alguns exemplos e no próximo algumas questões um pouquinho mais difíceis, certo? Então vou colocar na tela para vocês a definição de combinação simples. Combinação simples é um tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente de outro apenas pela natureza dos elementos componentes. Então é isso, pessoal. A única diferença é a natureza dos elementos componentes. No arranjo, não. No arranjo, eles se diferenciavam pela ordem e pela natureza. Aqui, somente pela natureza. Tanto é que é muito comum fazer a confusão entre arranjo e combinação na hora de resolver problemas. Por exemplo, vamos supor 6 pessoas. A, B, C, D, E, F. 6 pessoas, certo? Quantas duplas diferentes eu posso formar com essas 6 pessoas, certo? Na primeira hora a gente pensa um pouco, duplas, o que fazer? Será que eu uso arranjo? Será que eu uso combinação? Né? Por que eu não vou usar o arranjo? O arranjo, pessoal, faz o quê? Se eu arranjar 6 pessoas 2 a 2, ó, 6 fatorial sobre 4 fatorial, estou indo direto ao assunto, certo? Que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial que cortam, e 6 vezes 5 é 30. Primeiramente, eu tenho 30 duplas. Só que quando está lidando com pessoas, no caso, e depende da natureza do problema, temos que analisar com calma o que está acontecendo. O que me leva a usar o arranjo? Por que eu usei o arranjo? Na verdade, não devemos usar o arranjo, tá? Porque se eu estou lidando... Essa natureza do problema diz quantas duplas diferentes. Então, se eu calcular o arranjo e as 6 pessoas A, B, C, D, E, F estão aqui, vamos formar uma dupla. A dupla AB é uma dupla das quais são possíveis. A B é uma dupla das quais são possíveis. Só que o arranjo, dentro dessas 30, também existe o BA. DE, por exemplo. Dentro dessas 30 existe o ED. Então não são duplas diferentes, porque as pessoas voltam a se encontrar de novo. Porém, em ordens separadas. Só que aqui elas não são diferentes. Elas são iguais, a dupla volta a ser a mesma. Então, pessoal, a combinação faz com que isso não aconteça. Então, vamos definir a fórmula da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, se eu vou calcular quantas duplas diferentes, combinação de 6, 2 a 2, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Corto os 4 fatoriais, 4 fatorial, 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, no arranjo deu 30, na combinação deu 15. Por quê? Porque a combinação retira todas as repetições, que aí não tem sentido o problema, né? A dupla AB e BA são as mesmas, então não podemos, ela não pode aparecer de novo, certo? Então isso que é a diferença de combinação para arranjo, ok? Vamos ver outro exemplo. Com 10 professores, quantas comissões podemos formar diferentes, tendo em cada comissão 3 professores? Nós devemos
formar comissões com 3 professores, sendo que temos 10 à disposição. Quantas comissões diferentes podemos formar? Olha só, comissões diferentes, ou seja, trios diferentes de professores. Portanto, o uso da combinação aqui é obrigatório e não do arranjo, porque sabemos que com arranjo, os 3 professores voltarão a se encontrar como uma outra disposição, como uma outra ordem, certo? Então, nós queremos saber quantos trios de professores podemos formar diferentes. Então, combinação de 10 professores 3 a 3, 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial, que é 10 menos 3, conforme está a definição, eu fui direto ao assunto. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Simplifico, ficando 10 vezes 9 vezes 8, que é 720, dividido por 3 fatorial, que é 6. 720 dividido por 6, 120. 120 trios diferentes de professores eu posso formar, tendo à disposição 10 professores, ok? Vamos para mais um exemplo para encerrar essa primeira parte do estudo da análise combinatória, parte 1 de combinação. Sobre uma reta, marcam-se 7 pontos. E sobre outra, paralela à primeira, marcam-se 5 pontos. Calcule o número de triângulos que podem ser formados unindo-se três quaisquer desses pontos. Bem, pessoal, para formar triângulos, basta ter 3 pontos. Mas tomem muito cuidado com a leitura do problema do jeito que os pontos estão dispostos para você, certo? Eu preciso apenas 3 pontos para formar um triângulo, ok? Então, a princípio, a primeira coisa que se pensa é, se tem 7 pontos em uma reta e 5 pontos numa outra, eu tenho 12 pontos no total. Aí, a primeira coisa que se pensa é a combinação de 12 3 a 3. Quantos trios de pontos formam triângulos diferentes, né? E agora, primeira coisa a gente pensa nisso, que é a combinação de 12 3 a 3. Combinação de 12 3 a 3, 12 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 9 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 fatorial. Simplifico os 9, 12 vezes 11 vezes 10, 1320, dividido por 3 fatorial, que é 6. 1320 dividido por 6, 220. A princípio eu tenho isso, como se todos os pontos em jogo formariam triângulos. Mas tomem cuidado que aqui é o grande segredo agora desse problema. Existem pontos na mesma reta, portanto, pode acontecer de uma combinação desses 3 pontos que estão na mesma reta. Se tem 3 pontos na mesma reta, jamais formarão um triângulo, porque eles estão alinhados. Então, esses 3 pontos estão na mesma reta. Então, vários aqui, ó, trios várias combinações de 3 pontos que estão em uma reta, tanto a de cima quanto a de baixo, não formarão triângulos. E neste momento que eu envolvi as 12, estou contando com os pontos de cima e os pontos de baixo para se combinarem entre si. No caso aqui, não vai haver triângulos formados, porque eles estão alinhados. Logo, como eu faço para retirar? Eu vou fazer a combinação dos 7 pontos 3 a 3, que fazem parte da reta superior, né? 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, vai me dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Elimina-se esse. Lembrando que 6 é a mesma coisa que 3 fatorial, eu já elimino também.
E 7 vezes 5, 35. Então, na mesma reta, ali na reta superior aqui, né? Existem 35 combinações de 3 pontos, né? Então, eu tenho só da reta de cima. Agora, eu vou combinar as da reta de baixo, que são 5. Até vou apagar a parte aqui, ó, tá? Que eu devo combinar 5 pontos 3 a 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eliminam-se os iguais. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? O que aconteceu afinal aqui? Combinei todos os pontos, né, todos os 12 pontos 3 a 3, sabendo que dessas combinações, alguns se combinaram na mesma reta que não formarão triângulos, na reta de 7 e na reta de 5. O que foi feito o segundo passo? Foi combinado apenas de uma reta de 7 pontos, a combinação 3 a 3, a combinação de 5 pontos 2 a 2 que estavam na outra reta. Gerou as combinações de mesma reta, que não formarão triângulos. Logo, o resultado final se dá pela subtração de 220 no total, menos os 35, menos os 10, que são aqueles que não formam triângulos. Então, a resposta final aqui são 175 triângulos que eu posso formar com duas retas que contêm 7 pontos numa e 5 pontos na outra, né, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou do meu vídeo, dê um joinha e inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link em suas redes sociais. Esse vídeo é a parte 1 de combinação. O outro vídeo de combinação será com exercícios um pouquinho mais avançados para o seu estudo, para a sua preparação para o Enem, certo? Tanto o Enem como o vestibular, certo? Então estamos aí para ajudar. Bons estudos a todos e até a próxima!